Quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023 e da Copa Sul-Americana. Tudo o que aconteceu você vai acompanhar aqui. Tem vitória de virada do Palmeiras, tem derrota e eliminação do Corinthians, tem Flamengo, tem Fluminense, tem Santos, tem Internacional, tem os Atléticos. Tudo o que aconteceu a gente vai ver aqui. Se prepare porque, portanto, o programa hoje vai ser um pouco longo. É muita coisa, mas não tem problema. Aí, um por vez, a gente dá conta e fala de todo mundo. Então vamos lá, sem perder tempo, a gente já pode ir começar com a nossa mesinha tática. Sempre lembrando, você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Se você gostar desse vídeo, avalie ele aqui embaixo, dá o seu gostei, que você dá uma força para o YouTube ajudar a gente aqui também e a gente ir seguindo em frente, certo? Para fazer a nossa mesa tática, eu sempre uso um tablet que eu recomendo para vocês, eu deixo o link na descrição. Caso você tenha interesse, tablets servem para diversas coisas, para trabalho, para estudo, enfim. E a gente vai começar com a nossa mesinha tática, mostrando a escalação do Palmeiras, que ganhou jogando em casa, um jogo bem movimentado, 4-2. A gente vai ver a escalação do Palmeiras, que veio com o Everton no gol, Mike na direita, a dupla tradicional de zaga, Luan e Gustavo Gomes, na esquerda o Piquerez. A gente tem o Zé Rafael, o Gabriel Menino, Rafael Veiga na direita, o Arthur, Dudu na esquerda e Rony no comando do ataque. Essa escalação é muito tradicional, vem sendo repetida muitas vezes. Qual que foi o grande lance aqui nessa partida? No primeiro tempo, o Palmeiras não fez um grande primeiro tempo. O Palmeiras parece ter entrado com uma postura um pouco, eu não vou dizer nem soberba, mas num ritmo um pouco abaixo. O Palmeiras não fez um primeiro tempo ruim, não é esse o caso, mas também não foi muito brilhante, muito criativo. E tentando controlar o jogo, acabou sofrendo 2 gols em 2 lances quase que isolados do Barcelona do Equador. Esses 2-0 assustaram talvez alguns torcedores, porque não é todo dia que vira um resultado desse. Mas aí, para a volta do segundo tempo, a gente teve uma alteração muito interessante que resultou num jogo bonito de se ver. Acho que até quem não era palmeirense, caso tenha visto o segundo tempo, deve ter se divertido com a partida. Aconteceu o seguinte, o Gabriel Menino foi sacado e o Rafael Veiga veio meio que ocupar o lugar dele aqui. Na verdade, ele até gosta de ficar um pouco mais pela direita, né? E no lugar dele entrou o Flaco Lopes, que já em outros jogos da temporada, vocês vão se lembrar, até naquela sequência boa que ele teve, embora ele seja um centroavantão, ele não fica jogando parado aqui na área. O Abel coloca ele para vir buscar o jogo, ele fica fazendo esse movimento o jogo inteiro. Então quando o Palmeiras tem a bola e vai jogar a bola na área, ele está lá disponível. Quando o Palmeiras está construindo, ele vem buscar aqui a bola e distribui, joga a bola abre para as pontas, enfim, faz algum tipo ali de distribuição. E ele fez isso essa partida também. Depois dessa alteração, com o Rafael Veiga vindo construir o jogo mais atrás e o Flaco Lopes fazendo essa movimentação de sair e voltar para a área, sair e voltar para a área e construir o jogo, o Palmeiras muda o panorama da partida. É claro que tem um pouco de comportamento também, do ponto de vista mental, que o Palmeiras no primeiro tempo, como eu falei, estava um pouco relaxado talvez, no segundo voltou dando um gás danado. Logo no primeiro minuto de jogo, do segundo tempo, já faz um gol, desconta o placar, 2-1, dá um ânimo para a equipe, seguem mais alguns minutos, mais um gol, e depois mais um, e enfim, 4-2. O Palmeiras virou o jogo até que rapidamente. E é engraçado que, para quem está assistindo o jogo, ao tomar o segundo gol do Barcelona, do Equador, Barcelona de Guayaquil, você ainda não fica assim, com aquele sentimento de que você foi derrotado. Dá a impressão de que não vai dar, calma, segura, porque o Palmeiras não jogava mal. E a gente via, principalmente pela performance do segundo tempo, que o Palmeiras é mais time e, cara, foi um massacre aquilo ali. O que teve de bola na trave, bola tirada em cima da linha, chute interceptado na última hora, lances em impedimento que, não fosse por isso eram perigosíssimos. Enfim, o Palmeiras criou um volume de jogo extraordinário. Fazia muito tempo que eu não via um time colocar tanta pressão, tomar tanto a iniciativa do jogo como no jogo de ontem. Por um lado é perigoso? Porque não é sempre que dá para fazer isso. Primeiro que desgasta o time fisicamente, muito. Segundo que às vezes você vai tomar 2-0 e por isso não pode dar essa bobeira e não vai recuperar mais. Então tem que ficar atento a essas bobagens ali na zaga, mas pelo menos teve essa compensação. Um jogo divertidíssimo de ser assistido e que valeram ali os 3 pontos. A gente vai ver a classificação daqui a pouco, como é que fica, vão ajudar o Palmeiras a ter a possibilidade de ser o líder da chave conforme o resultado do próximo jogo contra o Bolívar, mas enfim. Foi então uma grande partida do Palmeiras no segundo tempo e não foi no primeiro tempo. Teve essas alterações táticas aqui que resultaram num volume de jogo extraordinário do Palmeiras, uma presença de área incrível, muitas jogadas de triangulação, enfiada de bola, teve um domínio quase total. O segundo tempo foi um time só contra a defesa do Barcelona. Enfim, foi um jogo legal de ser assistido, porém, haja coração, não precisa sair perdendo de 2-0. Vamos lá então, esse foi o resultado do Palmeiras. A gente vai falar sobre os demais resultados da rodada. Para isso a gente vai colocar a nossa outra tela aqui
E a gente vai começar falando, obviamente, da Libertadores, que é a prioridade, né? A Copa Sul-Americana vem um pouco depois. Então vamos começar aqui com a partida que eu estava esperando acabar exatamente nesse momento para gravar o vídeo, que é Flamengo e Racing no Maracanã. Então foi 2-1 para o Flamengo, o jogo começa com o Racing mais tentando se defender. O Flamengo não era muito criativo, não encontrava muito espaço, mas no primeiro contra-ataque, na primeira vez que encontrou, fez o seu gol. Num contra-ataque, uma jogada armada pela esquerda, cruzamento. E o Racing, a partir daí, ainda no primeiro tempo, permaneceu assustado e acuado. Na volta para o segundo tempo, o Racing domina o jogo. Até os 20, 25 minutos mais ou menos, o Racing toma as iniciativas, tem mais posse de bola, cria jogadas e faz o seu gol, chega ao empate. Passado esse momento de pressão inicial, de novo, ele é neutralizado e aí um jogo que não tinha muitas chances para cada lado, mas o Flamengo antes do final da partida consegue numa jogada ali pelo meio, até que conta com um pouco de acaso, né? O passe era para um jogador, ele tenta dominar, erra, sobra para o outro e o menino da base do Flamengo fez o 2-1, que garantiu a vitória, portanto. Mas assim, não foi uma partida ruim assim do Racing, não, mas o Racing tem um problema muito sério defensivo, né? No Campeonato Argentino é uma das piores defesas, se não for a pior, então hoje acabou sofrendo com isso também, 2 gols que eram evitáveis. O primeiro gol, o lateral esquerdo do Racing estava comendo mosca, né? Assim como o Piquerez no segundo gol que o Palmeiras tomou também, comeu mosca. Ele fez uma grande partida depois, fez gol, etc. Mas o lance é que o atacante vem de trás de você, se antecipa e toma a sua frente, é porque você não está muito atento, né? Você está contando, você não tem a visão periférica e não está contando que o cara vai chegar, mas você não pode fazer isso. Enfim, vamos lá, com esse resultado o Flamengo fica com essa posição aqui na tabela, vamos dar uma olhada. O Racing segue líder com 10 pontos, o Flamengo tem 8, e o Blense 5 e o Alcas 4. Para o Flamengo não se classificar aqui, o que precisa acontecer? O Ñublense precisa ganhar do Racing na próxima partida e fazer um bom saldo de gols, e o Flamengo precisa perder do Alcas também. Aí o Ñublense iria a 8 pontos, o Flamengo ficaria com 8 e o Ñublense passaria no saldo de gols, mas precisa tirar 5 gols para isso. Não vai acontecer muito provavelmente, então dá para estimar que o Flamengo esteja classificado já nesse grupo, tá? Embora não matematicamente, mas é o mais provável que ele se classifique. Teria que acontecer algo muito errado para isso não dar certo. E por sua vez o Racing também, visto que ele joga com o próprio Ñublense, e ele vai jogar em casa, se eu não me engano, vamos verificar isso, joga em casa. Se ele garantir a vitória ali, ele também garante a liderança, então talvez o Flamengo passe em segundo. Isso vai gerar alguns confrontos aí na próxima fase interessante, talvez, né? Bom, enfim, essa é a situação do grupo A. Pelo grupo B, a gente teve o jogo do Nacional do Uruguai contra o Internacional. E é uma partida... Bom, o Nacional do Uruguai não fez um grande jogo, tampouco o Internacional, mas o Internacional foi até melhor em vários momentos do jogo. Chegou a perder algumas chances no começo do segundo tempo, não sofreu muito a partida inteira e parecia um jogo controlado por parte do Inter, que ainda no segundo tempo, nessa pressão que ele começou a colocar, fez o seu gol com o Alan Patrick, né? E a partir daí parecia um jogo meio já estabelecido. Não parecia... O Inter ainda perdeu alguns contra-ataques, mas não parecia que ia tomar o gol porque não sofria tanto. Só que no final do jogo, uma bola aérea com a qual o Inter tem sofrido bastante, acabou resultando num outro gol do Nacional do Uruguai, que fez a partida terminar empatada e com um roteiro muito parecido com o primeiro jogo entre essas equipes, né? Que também foi um empate em circunstâncias parecidas, lá no finalzinho do jogo, uma bola aérea e tal, e acabou tirando pontos do Internacional. E a situação dele do grupo, portanto, fica assim. Líder do grupo, Independiente Medellín 10, Internacional 9, Nacional do Uruguai 8 e Metropolitanos, grande Metropolitanos, faz grande campanha com 0 pontos. Então como é que fica esse grupo aqui para a última rodada? O Internacional vencendo, obviamente, já estando 1 ponto na frente, garante a sua classificação, mas tem que tomar algum cuidado, né? Então o Internacional joga contra o Independiente Medellín, que é o líder do grupo. Um empate pode complicar a vida dos dois aqui, se a gente parar para analisar, né? Se eles empatam e o Nacional do Uruguai ganha, o Independiente e o Nacional passariam de fase e o Internacional ficaria fora. Então o Inter realmente precisa vencer essa partida para garantir mesmo. Se ele perde, então pior ainda, né? Se ele perde e o Nacional do Uruguai empata, ele ainda passaria pelo saldo de gols. Mas é aquela coisa, o Nacional do Uruguai vai jogar contra o Metropolitanos, então é difícil do Nacional não vencer a partida. O Metropolitanos é o time mais fraco aqui de longe. Se o Nacional faz a parte dele, o Inter também precisa fazer a parte dele. Então a situação do Inter é ainda meio perigosa.
Para ser líder do grupo, bastaria vencer, né? Se ele vence, além de se classificar, ele garante que vai ser o líder do grupo. Então, fica pelo menos esse consolo aí para o Inter, né? Uma expectativa positiva. Já no grupo C, a gente viu o Palmeiras vencendo o Barcelona de Guayaquil por 4-2. A situação do grupo é essa. O Bolívar é o primeiro, empatado com o Palmeiras com 12 pontos. Ambos se distinguem só pelo saldo de gols, né? O Bolívar tem 8 positivos e o Palmeiras 6. Portanto, na última rodada, os dois se enfrentam. Se terminarem em empate, não muda a condição dos dois times, fica do jeito que está. Se algum dos times vencer, ele garante o primeiro lugar do grupo. Mas classificados, os dois já estão, né? Matematicamente estão classificados ambos. Agora a questão de ver quem é o primeiro lugar. Pelo grupo D, a gente teve ontem Fluminense perdendo para o River Plate por 2-0. E uma partida com roteiro interessante da gente analisar. Por quê? O primeiro jogo que o Fluminense goleia o River não foi um jogo para goleada, em termos de performance. O Fluminense conseguiu seus gols, teve mérito, mas teve um pouco da expulsão do jogador do River Plate, a atitude ingênua do River Plate de continuar jogando como se nada tivesse acontecido, embora estivesse com um a menos. E o River Plate, até acontecer essa tragédia, digamos assim, de sair tomando um gol atrás do outro, ele não jogava mal. E aqui aconteceu algo parecido. Foi um jogo um pouco franco, ambas as equipes se atacaram. Entretanto, se foi uma briga franca, dá para dizer que o soco do River Plate doía um pouco mais. Quando o River chegava com um pouco mais de perigo. Mas o jogo lá e cá, e aí até que o River no segundo tempo faz o seu gol. E dali pra frente o Fluminense deu uma acuada, na verdade. O segundo tempo do Fluminense não foi tão bom quanto o primeiro. Então ele dá uma acuada, toma o gol, aí ele tenta responder, chega a perder um lance ali no ataque, mas não passa muito disso. E já no finalzinho da partida, um gol de pênalti do River decreta o 2-0. Portanto, ficou o grupo dessa forma. O Fluminense em primeiro com 9, River Plate em segundo com 7, revivendo aqui na competição. O River precisava vencer para ter boas chances aí na última rodada. E o Sporting Cristal empatado com o River com 7 pontos e o The Strongest tem 6. Como é que fica aqui a questão do saldo de gols? Vamos analisar. O River Plate e o Sporting Cristal têm ambos menos 2. Entretanto, o River Plate tem um ataque melhor, né? De 9 gols marcados. Então é um grupo que está bem equilibrado. Vamos ver os jogos aqui, ver como é que são os confrontos. O River pega o The Strongest e o Fluminense pega o Sporting Cristal. Rapaz, esse grupo aqui todo mundo tem chance de se classificar, né? A depender da combinação de resultados, até o The Strongest pode se classificar. Se ele vence e o River e o Sporting Cristal empatam, por exemplo, passariam o Fluminense e The Strongest. Olha só que coisa maluca. Esse grupo está muito vivo para todo mundo, é bem embolado. Então aqui não dá nem para prever muita coisa, porque todas as equipes podem tanto se classificar, vamos ver, ficar de fora. Tem como o Fluminense ficar de fora? Ele teria que perder o The Strongest por uma goleada, mas aí só um dos dois faria. Não, o Fluminense já está classificado. O Fluminense já não tem como sair mais. Então o Fluminense está classificado. Só não garantido em primeiro lugar. É isso que ele vai decidir na última rodada. Essa é a situação do grupo D. Já o River Plate pode não se classificar ainda. Vamos ficar atentos, mas acho que vai. Próxima rodada então, ou melhor, próximo grupo é o grupo do Corinthians, que perdeu, mas perdeu bonito, não é que perdeu? Tomou um sacode do Independente Del Valle. O Corinthians não viu a cor da bola no primeiro tempo e no segundo deu um chute a gol. E esse foi o jogo do Corinthians. Por parte do Independente Del Valle, não é que foi uma partida brilhante, um time extraordinário, o Barcelona do Guardiola, não foi isso não. Mas a defesa do Corinthians esteve extremamente anêmica, eu diria. Eu não sei o que aconteceu, ela era espaçada e lenta. Os gols do Independente Del Valle pareciam em câmera lenta. O cara tinha espaço para dominar, para olhar, para apontar, para passar, o outro para pedir a bola, para chutar, ajeitar o corpo, e a defesa não pressionava o portador da bola. Além de deixar espaço entre os laterais e os zagueiros, todo momento, enfiadas de bola, pegando ali jogador fora de posição. Fora de posição não, né? Ele está na posição, mas parece que está desligado, não sei. Enfim, a defesa do Corinthians foi uma tragédia nessa partida. E com isso, o Independente Del Valle foi criando sua chance, criando chance. Quem fica criando chance, uma hora marca gol. E uma hora marca 2, uma hora marca 3. Então, depois dessa brilhante atuação da defesa do Corinthians, 3-0 Independente Del Valle e uma eliminação na conta. Como é que fica o grupo aqui do Corinthians? O Argentino Júnior e o Independente já estão classificados. 11 e 9 pontos. Agora o Corinthians tem que disputar com o Liverpool do Uruguai para ver quem vai para a Sul-Americana. O terceiro colocado vai para aquela fase, aquele jogo eliminatório da Sul-Americana com o segundo colocado de algum grupo, né? Eles se enfrentam na última rodada. Bom, estima-se, né? Vamos colocar assim.
estima-se que o Corinthians vá passar pelo Liverpool do Uruguai. Pelo amor de Deus, é um dos times mais fracos de toda a Libertadores. Então, iria para a Sul-Americana, mas fica esse alerta. Se o Corinthians não... empatando ele também iria, mas se ele perde, ele ficaria de fora até da Sul-Americana. Aí seria uma tragédia completa, né? Não acho que vai acontecer. Mas também não podemos nunca dizer nunca. É complicado. No grupo F não tem nenhum brasileiro, mas o que importa é que o Boca Juniors venceu e o Monagas venceu, ficando o Boca Juniors já classificado, e os outros times ainda podem disputar, né? Ainda não se tem uma definição quem vai ser o parceiro do Boca para a próxima fase. Grupo G, o grupo dos Atléticos. Esse grupo está interessante. Teve um jogo do Atlético Paranaense contra o Libertad do Paraguai, um jogo bem travado, um jogo que quase não aconteceu muita coisa, as poucas chances criadas por parte do Libertad, quase nada, mas por parte do Atlético Paranaense foram chutes de fora da área. Tentou 1, 2, 3 vezes, lá pela, não sei qual, terceira, quarta vez, uma hora acerta, né? Quem chuta, 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 uma hora também acerta. E o Atlético Paranaense fez um belo gol de fora da área e com esse gol garantiu sua vitória, mas não foi um jogo muito movimentado, com muitas emoções. Já o Alianza Lima jogou contra o Atlético Mineiro e apesar de estar jogando em casa, o Atlético Mineiro jogou melhor, finalizou mais, também criou mais, venceu por 1-0 num contra-ataque que deu até dó da defesa do Alianza Lima, para ser sincero. O Atlético Mineiro teve méritos na construção da jogada, né? Até chegar no Hulk que finalizou. A situação do grupo ficou assim, portanto, o Atlético Paranaense 10 pontos, Atlético Mineiro 9 e o Atlético Paranaense já classificado. O Libertad do Paraguai ainda poderia tirar a vaga do Atlético Mineiro se ele vence a partida, né? Vamos ver, o próximo jogo é entre eles, entre o Libertad e o Atlético Mineiro lá no Paraguai. Então, se o Libertad vence, ele passaria e tiraria a vaga do Atlético Mineiro. Porém, se o Atlético Mineiro empata, ele já está garantido também na próxima fase, certo? Então a situação não é tão má assim, mas ainda corre algum risco, porque joga fora de casa, vai que, né, aquele dia mal iluminado, você tem uma expulsão no primeiro tempo, o jogo se complica, fica complicado. Grupo H também não tem nenhum brasileiro, teve uma goleada no Melgar em cima do Patronato e a situação do grupo aí, 3-0 para o Olímpia em cima do Atlético Nacional. Com esse resultado, então, o Olímpia fica também numa situação mais legal, né? Ele vai a 11 pontos. Não está marcando por algum motivo, pessoal, não sei, não está atualizado aqui. O Olímpia deveria ter 11 pontos nesse momento. E 5 jogos e não 4 jogados. Mas enfim, são os dois times que vão para a próxima fase, Olímpia e Atlético Nacional. Essa é a situação da Libertadores da América. Passamos por todos os grupos. Agora a gente vai falar da Copa Sul-Americana, rapidamente. Copa Sul-Americana, vamos colocar na tela para vocês. Também tivemos vários jogos aí nessa rodada. Começando então pelo Botafogo contra a LDU. No finalzinho do jogo teve uma importante defesa do goleiro do Botafogo que evitou a derrota, mas a verdade é que o Botafogo se escapou de perder, ele esteve muito mais próximo de perder essa partida do que de vencer, o que é até um pouco estranho, porque o LDU deveria ser uma equipe tão forte assim. A situação do grupo é essa, Botafogo líder e a LDU com 9 pontos. Ambos estão classificados? Estão, mas lembre-se que na Sul-Americana o regulamento é diferente da Libertadores. O primeiro colocado vai para a próxima fase. O segundo colocado, ele vai disputar uma partida extra com um dos terceiros colocados da Libertadores. E aí quem vence passa para a próxima fase junto aqui do líder do grupo, né? Então é importante aqui, mais do que na Libertadores, até ficar em primeiro. Então o Botafogo, para evitar esse problema a mais, né, deveria vencer a sua próxima partida. Vai ser contra... Nossa, o Magalhães. Ih, rapaz. Magalhães, poderoso Magalhães, hein? Se não... Tem que vencer, hein, Botafogo? Vamos lá. Grupo B. A gente não tem brasileiro, teve empate do Emelec, Guarani do Paraguai, Danúbio e Huracan. Enfim, a situação do grupo é um grupo em que também todo mundo pode se classificar na última rodada. Muito interessante grupos assim, né? Porque todo mundo está jogando até o último momento, valendo alguma coisa. Aqui o Estudiantes de La Plata, pelo grupo C. Jogou com o Red Bull Bragantino, terminou em empate. O Red Bull Bragantino teve um jogador expulso. Esteve mais perto de perder também do que de vencer, como a gente falou do Botafogo, mas foi uma partida digna do Red Bull Bragantino, que apesar de um a menos conseguiu, fora de casa ainda, né, conseguiu fazer uma partida até que legal e ganhar um ponto. Dá para dizer que aqui ele ganhou um ponto. A situação do grupo é Bragantino líder, Estudiantes empatado com 11 pontos. Ambos estão classificados, mas daquela forma que a gente falou, né? Precisa garantir a liderança. Então, o Bragantino há de vencer a próxima partida contra
O Taquari, rapaz. Poderoso Taquari também. Ô, Bragantino. Vamos lá, hein? Grupo D. Esse grupo aqui. São Paulo, Tigre, Tolima e Puerto Cabello. O São Paulo meteu um 5-0 no Tolima numa partida de uma das mais bizarras que eu vi na minha vida. O Tolima veio jogar no Brasil, mais especificamente no estádio do Morumbi. Parecia kickbox, eu não sei o que estava acontecendo. Os caras entraram para dar cacetada. Desde o primeiro minuto de jogo, bateram nos jogadores do São Paulo e não demorou muito para ter jogador expulso. O mesmo jogador que acabou de fazer uma falta e receber um cartão amarelo, vai lá e dá outra paulada no cara, e aí o cara levanta, ele dá outra, e foi uma pancadaria, eu não sei, eu acho que eles estão no esporte errado, mas enfim, depois dessa pancadaria toda e jogador expulso, a missão do São Paulo ficou muito mais fácil, né? Fez 1-0, 2-0, e aí o outro time se abriu de vez, enfim, não esboçou nenhuma reação. O Tolima, uma vergonha o Tolima, em vários aspectos, no aspecto antes desportivo, porque veio aqui para dar porrada, não veio jogar bola e dar performance aqui também, né? Foi uma lástima, uma coisa horrível. Enfim, com esse resultado, o São Paulo segue líder do grupo e apesar dele poder ser alcançado em pontos pelo Tigre, a depender do último resultado, teria que ser uma goleada tão grande pro São Paulo perder a liderança. Ele vai jogar contra o próprio Tigre, né? Então o Tigre teria que ganhar de 4, ainda não daria porque ia empatar, né? Se o Tigre ganhasse de 4-0 do São Paulo, eles ficariam empatados em vitórias, em gols marcados e em saldo de gols. Aí eu não sei qual é o critério de desempate na Sul-Americana para isso. Mas enfim, teria que ser se o Tigre vencesse de 5-0 o São Paulo, ele passaria em primeiro. Isso vai acontecer? Provavelmente não. Então, vamos dar que o São Paulo virtualmente aqui está classificado em primeiro já e o Tigre já é o segundo lugar também garantido. No grupo E, o Santos conseguiu se complicar de uma vez, né? Fez uma partida horrorosa contra o Newell's Old Boys. Não veio jogar no primeiro tempo, tomou 2 gols. Quando tentou reagir, não arrumou nada, né? Quer dizer, fez um golzinho ali, mas jogou mal a partida quase que inteira, mas sobretudo o primeiro tempo foi uma lástima do Santos também. E aí com isso o Newell's classificado em primeiro com 15 pontos, Santos com 4. Mesmo que já não tem mais o que fazer aqui, né? O Santos está eliminado da Sul-Americana. É inacreditável, né? Um time jogando contra Blooming, Audax Italianos e Newell's Old Boys. Conseguiu fazer só 4 pontos. Enfim, o Santos não vive um grande momento, diria Galvão Bueno. No grupo F, o América Mineiro, eu não vi essa partida, então não posso contar como foi. Fez 2-0 e venceu o Milionários. Resultado importante porque mantém o América Mineiro vivo para a última rodada. Se ele não vencesse, ele já estaria fora, né? Ele já não pode disputar a liderança, mas ele consegue disputar o segundo lugar com o próprio Milionários. Ele tem até um saldo de gols próximo ali, né? São 5-3. Então, como eles jogam... o América Mineiro vai jogar contra o Peñarol, que até agora tem 0 pontos no grupo. Tem sido também uma vergonha o Peñarol, né? E a tendência é que o América Mineiro vença. Então, dependendo do resultado de Defensa e Justiça e Milionários, o América ainda pode passar. Se o Defensa e Justiça faz o seu trabalho de casa e vence o Milionários, bastaria uma vitória de 1 ou 2 gols, ou uma derrota lá de 1 ou 2 gols, e o América poderia passar. Pelo grupo G, Goiás empatou com o Ginásio La Plata, outra partida que eu não assisti, não posso contar como foi, mas deixou o Goiás ali na liderança. Tem uma partida que está acontecendo agora, né, entre Santa Fé, inclusive, e o Universitário. Mas, enfim, deixou provisoriamente aqui o Goiás na liderança com 9 pontos. E já classificado, não garantida a liderança, mas já classificado. No grupo H, que é o grupo do Fortaleza, é o último grupo. Finalmente, eu falei que de 1 por 1 a gente chegava lá, hein, cara. Hoje o trabalho aqui foi dobrado. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Cadê a mensagem de se inscrever? Nem aparece na tela mais. Enfim, só clica aí no botão de se inscrever e me ajuda. Pronto. Porque hoje deu trabalho. Mas vamos lá. Então, Estudiantes de Mérida, cuidado, Estudiantes de Mérida, jogou contra o Fortaleza e venceu por 1-0. É o resultado mais surpreendente de todos. Para ser bem sincero, entre Libertadores e Sul-Americana, de todos os resultados, o que mais me impressionou foi esse. Um time fraquíssimo venezuelano contra o bom time do Fortaleza, que não tem grandes nomes, mas é bem treinado, é um time que sabe o que faz. Mesmo assim, o Fortaleza já está garantido em primeiro lugar, né? Do seu grupo, não tem o que acontecer aqui, então ele está classificado. Fiquem abertos entre Palestino e São Lourenço para a última rodada. Rapaz, hoje a gente trabalhou, hein? Hoje a gente trabalhou.
um pouco mais do que nos outros dias. Mas passamos por tudo, damos conta de tudo. E agora nas próximas rodadas, né, tem a sexta e última rodada da fase de grupos, que vai ser o último vídeo mais longo assim, depois a gente fica mais tranquilo porque vai ser um número menor de jogos, aí a gente consegue dar até mais atenção para cada jogo individualmente. Mas por enquanto foi isso. Recadinho na tela, você já sabe o que você deve fazer. E eu queria só deixar um último questionamento antes da gente terminar o vídeo aqui. Uma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer agora no sábado, que vai ter a final da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester City e Internazionale? Quem vai vencer essa partida? Não quem vocês querem que vença, é diferente. Porque querer que vença, a gente quer que vença o mais fraco sempre, né? Porque daí se o time sul-americano for jogar com o europeu lá na frente, vai pegar um time mais fraco. Mas quem vocês acham que vai vencer? Eu acredito, já antecipo aqui, que o Manchester City será o campeão. Mas futebol é futebol, né? Sempre é possível uma surpresa. Então, me digam aí nos comentários quem vocês acham que vai levar a Liga dos Campeões da Europa, certo? Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Mais um vídeo, mais uma etapa cumprida. Vejo todos vocês aqui em breve. E até a próxima. Fui!